Nós vamos orar nessa manhã, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós a graça dele, amém? Pai, nós queremos nessa manhã nos colocar aqui em oração na tua presença, te pedindo que essa manhã seja uma manhã de edificação nas nossas vidas, que possamos ser ministrados por ti, que a tua graça possa nos encontrar nessa manhã, despertando em nós tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu coloco cada pessoa que está aqui nessa manhã na tua presença e te peço, Espírito Santo, nos dirija, nos oriente, nos leve a entender o teu propósito, a tua vontade, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que possamos viver a realidade daquilo que o Senhor tem para nós como filhos de Deus, que cada pessoa aqui seja tocada na necessidade que ela tem, Senhor. Sabemos que há pessoas diferentes, realidades diferentes, histórias diferentes aqui nesse lugar, mas o Senhor conhece todas elas, e o Senhor mesmo pode mudar todas elas conforme a tua vontade. Por isso nós nos rendemos a ti, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pode sentar. Oi, pode sentar. Nossa primeira oficina dessa manhã, o tema é sexualidade restaurada por Deus, amém? Esse tema, ele é um tema que nós temos trabalhado já por alguns anos, aproximadamente 15 anos nós temos trabalhado com esse tema, e veio há um ano atrás a ideia de nós treinarmos pessoas para poder agir nesse campo da igreja, que é um campo muito cheio de reservas, né? Existem dois assuntos que a igreja ainda tem muita resistência de tratar. Um é o assunto do dinheiro. Toda vez que você vai falar de dinheiro, por mais que seja algo tão próximo das nossas vidas, as pessoas têm resistência em relação ao assunto. E o outro assunto é sexo. Às vezes, quando você quer falar de sexo na igreja, você tem que fazer um retiro, você tem que ir para um lugar que não seja o ambiente do culto, para você tratar desse tipo de assunto. E a gente acaba por perder a oportunidade de abençoar pessoas nas suas deficiências. Eu quero contar um pequeno testemunho antes da gente entrar no assunto. A gente vai ter pouco tempo, em média 1h30 por oficina, então não dá para a gente falar tudo que a gente precisava falar. O assunto que eu vou tratar com vocês em 1h30 é o assunto que a gente trata no seminário de 3 dias, Sexualidade Restaurada por Deus. É um seminário que a gente começou a fazer esse ano, vamos fazer semana que vem em Feira de Santana. Então, se alguém tiver interesse em participar do seminário na íntegra, vai acontecer semana que vem em Feira de Santana, na igreja do pastor Amarildo, da pastora Priscila, né? E a gente vai estar lá fazendo esse seminário. Vai ser todo filmado, a gente não vai filmar, mas estamos gravando em áudio aqui. Esse áudio nós vamos postar no nosso canal do YouTube, então você vai poder ter acesso depois e ouvir aquilo que a gente vai falar aqui, amém? Mas eu quero contar só um testemunho. Quando eu me converti logo, e aí eu gosto de contar um pouco da minha história, para você entender que eu estou falando para você, mas eu também já tive problemas nessa área, né, de sexualidade. E a minha história de sexualidade, ela começou bem na infância. Nós tínhamos vizinhos, um casal, e eu não vou entrar em detalhes, só contando um pouco. Foi quando, aos 9 anos de idade, a gente começou a haver um contato sexual com esse casal, né? E isso durou durante 3 anos, aproximadamente, durante todo o tempo que esse casal morou na rua que eu morava. Então, eu me tornei uma pessoa promíscua sexualmente, e dos meus 9 anos até os meus 15 anos de idade, eu tinha muitas atitudes de sexualidade que eram deturpadas. E dentre elas, um dos vícios que imperava era o vício da masturbação. A gente vai falar desse assunto também. Quando eu me converti, eu entrei numa rota de santidade extrema, e eu não praticava mais nenhum tipo de
de pecado nessa área de sexualidade, nem sequer a masturbação. Eu fiquei durante todo o tempo, até o meu casamento, em santidade completa. E eu achei que estava tudo resolvido nessa área da minha vida. Falei, não, tanto tempo, né, de santidade, de envolvido com as coisas do Senhor. Então, só que quando eu casei e eu voltei a ter uma vida sexual ativa, começou a explodir dentro de mim desejos que eu já achava que havia morrido. Quando eu voltei à prática sexual no meu casamento com a minha esposa, eu comecei a ser perturbado por desejos, né, o que eu chamo de fantasmas do passado. E nessa rota de tentações, eu consegui resistir 1 ano aproximadamente, quando eu comecei a então trair minha esposa. Foi quando aconteceu a primeira traição. E isso levou aproximadamente 4 anos de traições recorrentes, e ela resolveu investir no nosso casamento, orar, perdoar, acreditar que Deus um dia iria mudar. Uma das coisas que ela, quando contamos esse testemunho em encontro de casais, fala é que o que fez ela continuar foi porque todas as vezes que acontecia, a primeira pessoa que contava era eu. Então não escondia, disse, não, está acontecendo, aconteceu. E quando eu percebi em minha vida que aquilo estava me matando, eu me afastei do ministério, e eu então fui procurar ajuda. Eu percebi que eu precisava de ajuda. Tinha alguma coisa dentro de mim que parecia ser mais forte que eu. Nenhuma das minhas traições foram traições de início programadas, que eu olhei assim, se vou trair. Todas elas foram construídas em uma amizade, que foi gerando um sentimento e gerou uma queda. Não duravam muito tempo, porque não era uma coisa que me trazia prazer total, até pela consciência cristã que eu tinha. Eu me sentia muito culpado e condenado, porque quanto mais você conhece a verdade, mais você vai se culpar. E quando eu fui procurar ajuda, eu já era pastor, e eu fui a um lugar onde eles faziam libertação de pessoas com problemas nessa área. E quando eu cheguei para ser ministrado, a pessoa que me atendeu disse assim, a sinceridade aqui vai ser o segredo para a gente te ajudar. Então você tem que contar tudo, até o que você acha que não deve contar, você tem que contar. E eu, como queria de fato ser liberto, abri meu coração, contei tudo que precisava ser contado. Lembrei de coisas na conversa com eles que eu nem lembrava mais que eu tinha feito. E foi quando eles oraram por mim, nós fizemos o que chamamos de quebra de alianças. E essas quebras de alianças, elas fizeram alguma coisa acontecer dentro de mim. Se você me disser, explica o que aconteceu, eu não sei explicar. Eu sei que depois disso, já fazem 16 anos, e nesses 16 anos eu não traio a Rose nem em pensamento. Às vezes quando o pensamento vem eu já repreendo, resisto. Aí você me pergunta, o que aconteceu, pastor? Como eu já falei, eu não sei explicar. Eu sei que alguma coisa foi quebrada aqui dentro, que era mais forte que eu. Nesses 16 anos você continua tendo tentações na área sexual? Claro. Só que eu adquiri posturas na minha vida que são permanentes. Elas não mudam. Eu sempre faço isso quando percebo o perigo. Principal conselho do Senhor, fuja da aparência do mal. Então eu aderi a algumas posturas. Uma delas, eu não atendo mulheres se a minha esposa não estiver presente. Eu não cuido de mulheres se essa mulher não quiser ser cuidada pela minha esposa, ela não vai ser cuidada por mim. Essas posturas me guardam, me preservam e me fazem manter essa conduta de santidade, porque tem uma parte que é divina, mas tem uma parte que é humana. Eu dou exemplos extremos, como por exemplo, se eu estiver viajando no avião e eu sentar e tiver uma mulher muito bonita e atraente do meu lado, e eu tiver a oportunidade de mudar de lugar, eu mudo de lugar. Mas então quer dizer que pode acontecer? Sim, pode. Comigo, com você, com qualquer um. A tentação é construída quando a gente menos espera. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então eu tenho vigilâncias extremas. Depois disso, dessa cura, já teve mulher que tirou roupa na minha frente, já teve coisas absurdas que aconteceram. E eu mantive firme a minha santidade até agora.
Então, quando nós começamos a perceber o perigo que era e quantas pessoas precisam de ajuda nessa área, tirando da minha própria dificuldade, porque eu era alguém que estava na obra, tinha esses problemas, mas não tinha coragem de falar com ninguém. Eu tinha medo de como as pessoas iriam me ver, de como as pessoas iriam me tratar. E é uma área muito reservada da vida da pessoa. Nós temos um código de ética muito extremo, eu e minha esposa, que quando alguém conversa conosco, aquilo que ela diz para nós jamais sai dali, a não ser que a pessoa autorize, mesmo assim com um testemunho sem citar nome. Uma pessoa que nós atendemos, uma pessoa, agora ninguém diz o lugar, nem a hora, nem onde. Então a gente mantém esse código para preservar tanto a nossa ética quanto a imagem que a pessoa tem. E essa questão da sexualidade é uma questão que precisa de restauração. A gente vai estar falando alguns pontos. Os pontos que eu vou tratar com vocês vão estar em um livro que nós estamos escrevendo, que se chamará Sexualidade Restaurada por Deus. Então todos os pontos que a gente vai estar tratando aqui vão ser capítulos desse livro que a gente está escrevendo, ok? O primeiro ponto que a gente vai tratar é o sexo da forma que Deus planejou, né? Qual é a forma correta que Deus planejou o sexo? Vocês já me ouviram falar, quando eu falo sobre o plano original de Deus, e eu sempre digo que no plano original de Deus não há lugar para sofrimento. Aquela velha pergunta que as pessoas que não gostam da religião ou que são ateus fazem: se Deus é tão bom, por que tanta gente sofre? Se Deus é tão bom, por que tanta gente nasce assim? Se Deus é tão bom, por que isso, por que aquilo? E a minha resposta é simples: essa não é a ideia original de Deus. Isso que você está vendo aí é consequência da participação do homem no plano de Deus, estragando tudo que Deus planejou de bom. Deus não idealizou nada de ruim. Toda ideia ruim é uma ideia humana. A ideia de Deus é que o homem vivesse vida abundante. Jesus ensinou isso. E no sexo não foi diferente. Talvez a coisa mais difícil de nós entendermos dentro da nossa sociedade humanista e que descarta, né? E que descarta Deus de sua vida, talvez a coisa mais difícil de nós entendermos é que Deus tem um modelo original para tudo. Deus tem um modelo correto para tudo, para a família, para a forma de administrar o dinheiro, para a forma de cuidar do corpo. Deus tem um modelo dele. E quando nós pensamos em sexo, a primeira ideia que eu tenho de sexo, quando eu falo de Deus, é talvez uma coisa que um dia, quando eu comecei a pensar, de início eu comecei a ficar assim assustado quando eu comecei a pensar, né? Porque quando nós começamos a pensar em sexo, nós vamos lembrar que quem criou o homem foi Deus, amém? E, consequentemente, quem criou o sexo também foi Deus. E um dia, pensando sobre isso, eu voltei para quando Deus criou o homem. Deus criou o homem do barro, né? Aquela parte da formação, na verdade, criação antes, formação no barro. E nessa formação do homem no barro, Deus criou cada parte do corpo do homem, cada parte, todas elas, inclusive os órgãos genitais. A primeira pessoa a tocar nos órgãos genitais do homem foi Deus. A primeira pessoa que tocou nos órgãos genitais do homem foi Deus. Às vezes a gente pensar assim, né, é algo que assusta. Mas a primeira pessoa que tocou nos órgãos genitais de Adão não foi Eva, foi Deus. Foi Deus que fez tudinho do jeito que é ali. E Ele fez com suas próprias mãos. Só que o toque de Deus não é um toque de impureza, não é um toque de perversidade. O toque de Deus é um toque de santidade, nos fazendo entender, né, que até as partes genitais do nosso corpo, quando nós somos de verdade templo do Espírito Santo, elas são santas. Porque tem gente que desenvolve uma ideia de que não, Deus não pode me ver nu, não pode. Então lembre-se que a primeira pessoa a tocar nos órgãos genitais do homem, depois da mulher, porque ele só tirou a costela de Adão, foi Deus também. Então Deus, Ele é o autor do sexo, foi Ele que criou o sexo.
Ele quem elaborou, não somente para reprodução, como algumas religiões acreditam, porque senão Deus não teria colocado em nosso corpo, nas partes genitais, lugares de extremo prazer. Quem criou e quem colocou foi Deus. Então Deus não criou o homem só para reprodução, tem parte no sexo que é satisfação. Só que aí é onde entra a ideia talvez mais absurda aos nossos ouvidos. É que no plano de Deus, no projeto original, cada ser humano deveria ter sexo com uma única pessoa a sua vida inteira. A exceção só seria aberta se uma das pessoas morresse. Caso a pessoa não morresse, você e eu seríamos destinados para ter sexo com uma única pessoa a vida inteira. Por quê? E aí entra a pergunta, por quê? Porque para Deus o sexo não é só o contato físico. Para Deus o sexo não é só a união de dois corpos. Para Deus o sexo é uma aliança. A ideia que Deus tem de sexo é de aliança. Deus pensa no sexo como uma aliança. E Deus não é um Deus de alianças múltiplas ou de diversidade nessa área de aliança. Eu costumo dizer que Deus nessa área de aliança ele é egoísta. Não o egoísmo nosso. O egoísmo de Deus é diferente, como o ciúme de Deus é diferente, como tudo que é de Deus que parece com o da gente é diferente. Mas Deus diz, né? A Bíblia diz, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então é meu, eu não gosto de dividir o que é meu. O que é meu é meu. Meio que Deus é extremo nisso. É meu, ninguém toca. Então a ideia divina do sexo é uma ideia de aliança. Só que eu acredito aqui que a maioria de nós aqui, falo isso sem medo de errar, infelizmente não viveu o original de Deus. E por não viver o original de Deus, a gente vai sofrer. A gente vai trazer em nós consequências que serão inevitavelmente prejudiciais ao nosso emocional. Porque na ideia de Deus, o sexo, quando duas pessoas se unissem, elas se tornariam uma só carne. Isso é sexo para Deus. Essa ideia de casamento que a gente tem hoje dentro de todo o processo de agora, deve ser respeitado. Por quê? Porque se a gente é negligente aos passos que vêm estabelecidos e programados por Deus ao longo do tempo, a gente está sendo desobediente. Mas na ideia original, uniu-se sexualmente, casou. E aí esquece, casou como instituição, né? Uniu-se sexualmente, contraiu aliança. Seria essa a expressão correta. Então, se eu me unir sexualmente com 100 pessoas, pastor, significa que eu tenho aliança no mundo espiritual com as 100? Sim. Sim. Por isso, muitos casamentos dão errado. As coisas fogem do lugar porque na cama não tem só dois. Na cama tem aquilo ali. Aquela imagem, ela fala muito. Tem duas pessoas se abraçando, mas entre elas existe uma multidão de pessoas que passaram pela vida delas. Para Deus selar uma aliança, em toda aliança bíblica que você for ver, divina, é selada com sangue. Pode observar, toda aliança divina é selada com o quê? Com sangue. A mulher, no seu órgão genital, ela traz o ímen. É comprovado biologicamente que a mulher não tem necessidade física nenhuma do ímen. Nenhuma. Quando o ímen é rompido, ele não faz falta. Porque na verdade ele foi criado por Deus daquela forma, só para ser rompido. E no rompimento do ímen, em alguns casos não há sangramento, no caso quando a mulher tem o ímen complacente, mas em 90% dos casos acontece o derramamento de sangue quando o ímen é rompido. Por quê? Uma aliança está se estabelecendo. Mas o homem não tem sangue, o homem tem o sangue, chamado de sêmen. Se você pega o sangue, ou você pega o sêmen e você vai fazer um exame de DNA, você vai descobrir que eles são a mesma coisa no fundo.
Então, a semente do homem, e essa semente que Deus deu para o homem, ela é como sangue. Então, quando acontece a união sexual, inevitavelmente se estabeleceu uma aliança. Tem um exemplo que eu gosto de dar, eu me lembrei só quando eu cheguei aqui, senão eu ia fazer com vocês, onde eu pego duas folhas, uma azul e uma vermelha, e colo elas. Coloco um pouquinho a cola, mas colo uma na outra, e deixo aí, né, durante toda a palestra. No final eu peço para as pessoas separarem, e elas conseguem, mas rasgando as duas. Mas você vê que fica partes de uma na outra e parte de outra na uma. Isso aí acontece todas as vezes que a gente se une sexualmente com alguém. Inevitavelmente parte da pessoa vai ficar em nós. Então, do ponto de vista de Deus, o sexo ele é uma aliança. Por isso ele tem o tempo certo. E a pergunta é, qual é o tempo certo do sexo? O casamento. Ele tem a forma certa. Qual é a forma certa do sexo? O casamento. E ele tem a pessoa certa. Qual é a pessoa certa para o sexo? Aí não está falando de uma pessoa, mas está falando da pessoa que se enquadra na condição correta. A pessoa da sua aliança. A pessoa que seria, ou que é o seu esposo, sua esposa, seria a pessoa certa. Então, como muita gente na igreja chega e já não chega puro mesmo, não chega virgem, não chega sem ser, já foi tocado de alguma forma. A maioria das pessoas da igreja, elas precisam ser ministradas. Só que muitas não reconhecem essa necessidade, acham que não. O passado, só que o passado ele está aí dentro. E inevitavelmente ele vai voltar em momentos que a gente não espera. Em lembranças, porque o sexo é uma união espiritual, apesar de não parecer, é uma união espiritual. Tão forte essa questão da união espiritual que Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, ele diz assim, todo aquele que se une com a prostituta, ele falando da prostituta, não da esposa, se torna uma só carne com ela. E aí no versículo seguinte ele diz, todo aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Ele junta a aliança espiritual com a aliança carnal. Mas antes disso ele diz assim, né? Não vos junteis em um jugo desigual com os incrédulos. Por que comunhão existe entre a luz e as trevas, entre as trevas e a luz? Que comunhão há? Sabe o que Paulo está dizendo? Que o sexo é uma forma de aliança espiritual. E que Deus não vai aceitar se unir espiritualmente com outro Deus, no caso o Deus do incrédulo, por sua causa. Então Deus inevitavelmente vai se retirar. E quem vai reger a aliança da pessoa? O Deus do outro, o falso Deus. Porque para Deus o sexo é uma aliança espiritual, tem conotação espiritual. Por isso os demônios que agem na área da sexualidade, eles, um exemplo, já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa está aqui, ela tem um espírito de prostituição. Aí ela chega num ambiente como esse e tem uma outra pessoa que também tem esse mesmo espírito. Há uma conexão imediata, que em um olhar só é estabelecido. Um olhar que a pessoa dá para a outra, ela corresponde e surge um interesse inexplicável, que se houver um avanço, pode haver um relacionamento. Não é porque os dois são atraentes, na maioria das vezes não são. É porque os espíritos que operam na vida deles são os mesmos. Então há uma conexão demoníaca, porque como o demônio sabe que sexo é aliança, o diabo sabe disso. Ele tenta girar e criar mais alianças através do sexo. Satanás sabe que o sexo é uma aliança. É uma forma de prender a pessoa em um cativeiro de dependência. Pessoas podem chegar ao extremo no sexo, achando que estão se satisfazendo, mas no final todas elas, quando contrariam a natureza divina, se sentem mal. Porque o homem não foi criado para todo tipo de sexo, nem a mulher. Então o sexo, além de ser uma aliança espiritual, ela é uma aliança, o sexo é uma aliança emocional. Almas podem ficar entrelaçadas por meio do sexo. É tão forte isso que você pode ter um contato sexual com uma pessoa
e essa pessoa usava um certo tipo de perfume. E ao sentir, isso são casos que eu já ouvi em gabinete, tá? Que eu vou contar aqui. Ao sentir o cheiro do perfume daquele cara, a menina molhar a calcinha, ficar excitada, com a lembrança por causa de um cheiro. Uma música, porque a nossa alma ela tem portas. Quais são as portas da alma? Os sentidos. Então, na sua mente você pode gravar um som e linkar esse som a uma pessoa. E quando tocar aquela música, que era a música que tocava lá no motel quando os dois estavam juntos, ou a música que tocava lá quando os dois estavam na relação sexual, imediatamente acontecer dentro de você uma lembrança tão forte que pode te oprimir o dia inteiro. Porque você já não está mais com a pessoa, você já não quer mais a pessoa, mas parece que você não consegue esquecer. Porque emocionalmente tem algo ali. Isso pode acontecer com uma data. Era o dia do aniversário do relacionamento. Tem gente que está casado, está bem, nesse dia fica mal. Então Deus, sabendo de todos esses riscos que nós corremos, Deus, sabendo de todos esses problemas que nós poderíamos ter, Ele queria nos preservar e Ele quer nos preservar. Por isso, o sexo dentro do padrão de Deus é para uma única pessoa a vida inteira, com exceção da morte. E agora, pastor, que eu não passei por isso, como é que eu faço? Aí é onde entra a segunda chance de Deus, né? Jesus é a revelação da segunda chance de Deus. Deus é um Deus de recomeço, amém? Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Ele só não nos dá uma nova oportunidade se nós não quisermos. Se nós quisermos, Ele vai sempre nos dar uma nova oportunidade. Amém? Dentro dessa perspectiva, nós vamos entender que o sexo é uma aliança de sangue. Não é qualquer aliança, é uma aliança de sangue. Quem já estudou o satanismo, quem já leu sobre satanismo, sabe que a aliança mais poderosa no satanismo é a aliança de sangue. Ela pode ser estabelecida com sangue de crianças, ela pode ser estabelecida com sangue de sacerdotes, ela pode ser estabelecida com sangue de virgens, mas ela também é estabelecida pelo sexo, como uma aliança de sangue. Em todos os países onde havia muitos deuses, existiam as sacerdotisas, ou o que eles chamavam de prostitutas cultuais. Eram mulheres que elas ofereciam o corpo para que os homens viessem se relacionar sexualmente com elas, como uma oferta ao Deus que elas veneravam. Porque o diabo sabe, desde o princípio, que o sexo é uma aliança. Então é uma aliança de sangue. Tem parte da pessoa que ficam na outra, marcando ela durante muito tempo. E isso pode ser quebrado, pastor? Sim. Como é que se quebra uma aliança de sangue? A gente pega o modelo de Abel. O primeiro sangue a cair na terra foi o sangue de Abel. E quando Deus vai conversar com Caim, preste atenção nisso, tá? Quando Deus vai conversar com Caim, o primeiro sangue a cair na terra é o sangue de Abel. E quando Deus, obrigado Paulo, quando Deus vai conversar com Caim, Deus fala algo interessante. Deus diz assim: a voz do sangue. A voz de quê? Então repita comigo: o sangue tem uma voz. Vamos ler esse texto? Gênesis, capítulo 3. Perdão, capítulo 4, versículo 10. Disse Deus: que fizeste? Aí ele diz: a voz de quê? Do sangue do teu irmão está clamando desde a terra. Então Deus nos ensina aqui no livro da Gênesis que o sangue tem uma voz. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que a voz do sangue de Jesus clama mais alto do que a voz do sangue de Abel. Então como é que a gente rompe essas alianças de sangue que a gente tem com os nossos parceiros, ex-parceiros sexuais? Por meio do poder do sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus, ele pode passar em você. E eu quero que você entenda que o sangue de Jesus, ele não tem efeito
é só do passado, o sangue de Jesus ele tem efeito eterno. Ele pode curar o que aconteceu no meu passado, ele cura o que acontece no meu presente e ele já curou o que eu vou fazer lá na frente. Só que para essa manifestação ela acontecer, precisa haver um processo de consciência e de fé. Porque as coisas espirituais e as verdades espirituais, elas operam a partir da fé e não a partir da razão ou simplesmente de um entendimento humano. Por isso, quando nós fazemos uma quebra de aliança no mundo espiritual, que nós oramos com a pessoa, que ela ainda se recorda dos prazeres sexuais que ela teve, a gente coloca o nome. Quando a pessoa, por exemplo, for uma prostituta, a gente já fez libertação de prostituta, ela não vai se lembrar do nome, ela nem sabe o nome. Então nós aí fazemos por atacado mesmo, né? Não dá para fazer no varejo, né? Ela talvez não se lembre de todos os parceiros sexuais que ela teve, mas Deus se lembra. Então nós oramos, dizendo: Senhor, né? Ela ora, na verdade não somos nós que oramos. Quando nós fazemos um processo de quebra de aliança nessa área sexual, nós só ajudamos a pessoa, mas a oração tem que ser feita pela pessoa, porque o autor da aliança foi ela, o autor do pacto foi ela, não foi nós. Então é ela que diz: eu renuncio agora no mundo espiritual toda aliança feita com as pessoas que eu tive fora da vontade de Deus, eu quebro agora, passo o sangue de Jesus sobre isso. E aí então ela faz uma oração dizendo: tudo que é meu, que ficou nessa pessoa, eu retiro agora espiritualmente, em nome de Jesus, e trago de volta. E tudo que é dessa pessoa que ficou em mim, eu arranco agora. Então há uma quebra de alianças por uma aliança superior, que é a aliança do sangue. Amém? Quantos entenderam? Estou sendo rápido porque não dá para a gente entrar em detalhes. E a grande ideia de Satanás, como ele sabe que o sexo é uma aliança, e ele tem esse entendimento, então a grande ideia de Satanás é roubar a inocência da pessoa. O diabo sabe que quanto mais cedo ele tocar em alguém, mais difícil vai ser a restauração dessa pessoa. Por isso, o diabo ele não respeita idade, não respeita etapas. Pode ser uma criança. Se ele puder criar uma circunstância para que essa criança seja tocada sexualmente, ele vai fazer, porque ele sabe que não importa se a pessoa é consciente ou não do que ela está fazendo. Os princípios do mundo espirituais acontecem. Eu sempre digo que Satanás age mais ou menos assim: se você pegar uma bexiga, colocar ali, você apontar ela e jogar um prego e furar, pô, estourou. Ou você dá um pitoleco assim no prego, o prego bater ali, bater aqui, pô, estourou. O diabo, o importante é que a bexiga estourou. Como isso foi feito para ele não tem importância. Ou seja, para ele o importante é que o dano seja causado, porque ele sabe que o dano abre portas. O dano abre portas para que outras coisas aconteçam. Então tem um capítulo no nosso livro que o tema é a inocência roubada, que é quando a criança perde a sua inocência, porque ela foi tocada de forma errada, às vezes por uma figura de proteção, por um tio, por uma tia, alguém que ficou cuidando dela, que devia protegê-lo, e se aproveitou da inocência daquela criança e abusou sexualmente. Isso vai gerar um dano. Em alguns casos momentâneo, em outros casos vai se manifestar lá na frente, quando a sexualidade começar a brotar, quando começar a entrar na fase da puberdade, onde os hormônios sexuais são ativos. Então as lembranças não vão embora. Não vão embora. Por quê? Eu já expliquei isso aqui, alguns de vocês já me ouviram falar pregando, que muita gente não sabe o que eu vou falar agora. Nós temos duas memórias. Uma memória racional e uma memória afetiva. A nossa memória racional, ela começa a ter funcionalidade depois que a gente nasce, aproximadamente 3, 4 meses de idade. A criança ela começa a ter lapsos de racionalidade, mas ela ainda não é totalmente racional. Se você perguntar para ela o nome do seu pai, ela não sabe dizer. O nome da sua mãe, ela nem fala. Então a memória racional ela leva muito tempo para entrar em atividade verdadeira. Já a memória afetiva do ser humano, quando ele tem 2 meses de gestação, quando ele nem forma tem, quando ele nem sequer é corpo, já está ativa. Tudo que a mãe sente, a criança sente. Tudo.
Por isso acontecem abortos espontâneos, que é quando a mãe toma um choque ou é surpreendida por algo e a carga emocional é tão forte, tão violenta, que aquele feto não consegue suportar e morre. Por causa da pressão emocional. Então, quando a criança está lá no ventre, ainda lá no ventre, as emoções já estão ativas. O diabo sabe que uma criança com 5 anos de idade, ainda que não tenha entendimento racional nenhum de sexo, entendimento racional zero, é tanto que ele passa nuzinho correndo na nossa frente e acha que está normal, não é assim? A menininha, 3 anos de idade, ela passa peladinha na nossa frente e ela não sente vergonha, porque ela não tem conhecimento racional de sexo, nem afetivo. Para ela, os órgãos genitais servem para as necessidades fisiológicas, nada mais que isso. Mas o diabo sabe que a memória afetiva daquela criança já está ativa. O diabo sabe que se ele marcar aquela criança de forma negativa, essa marca vai durar a vida inteira se Jesus não entrar na história. O diabo sabe disso. Ele sabe o poder que a nossa memória afetiva tem. Sempre que eu falo isso, eu dou o exemplo dos pregadores, né? Vem um pregador na igreja e o pastor anuncia com toda a ênfase, o pregador está chegando, vai ser um homem de Deus, aí o cara chega de fato, prega uma mensagem assim, extraordinária, mas quando termina a mensagem que você vai falar com ele, ele lhe trata mal. Aí você dá uma descarga, tudo que ele pregou vai embora. 10 anos depois, o cara vem na igreja de novo, o pastor diz assim, ó, fulano de tal que pregou aqui daquela vez, lembra? Vai voltar aqui de novo. Você disse, não venha não, é um grosso esse homem. E se perguntar para você assim, mas o que foi que ele pregou da última vez? A sua memória racional não consegue lembrar de 10%, mas a sua memória afetiva ainda está abalada pelo que ele te fez de ruim. E o contrário também é verdade. O cara veio e não pregou essa coisa toda, mas no final você foi falar com ele, e ele te tratou bem, orou por você, abraçou você. Aí 10 anos depois, de novo o pastor diz, ele está voltando aí o pessoal diz assim, eu não gostei da mensagem desse. Não, ele é uma bênção, você defende ele, porque emocionalmente você foi impactado por ele. Essa questão da memória afetiva é tão forte, que tem pessoas que quando encontram alguém que lembra a pessoa que tocou nela quando ela tinha 3 anos de idade ou 4 anos, mas ela olha para a fisionomia da pessoa e tem traços semelhantes, de início ela toma nojo, ela não quer se aproximar da pessoa, ela não quer conversa, a pessoa não é aquela do abuso, a pessoa não é aquela que tocou nela, mas parece. Ela tinha 5 anos, mas a memória afetiva dela lembra, tem lapsos. O nome pode ser o mesmo nome, era o tio que se chamava tal, aí ela conhece alguém com o mesmo nome e ela não quer se aproximar, ela tem medo. Um medo que ficou lá no coração, um medo que ficou enraizado lá quando ele era criança. Às vezes uma camisa ou qualquer coisa, porque a memória afetiva ela guarda lá no subconsciente lembranças que nós não temos acesso todo dia, mas que temos acesso de vez em quando vemos algo que lembra. E o diabo sabe disso. Por isso o diabo é um ladrão de inocência. Em todo o meu trabalho de sexualidade, cuidando de pessoas, minha tarefa mais difícil foi cuidar de um pedófilo. Foi a minha tarefa mais difícil. Porque quando você começa a trabalhar com esse tipo de libertação, ou qualquer tipo de libertação, você não pode ser nem juiz, nem advogado, nem policial. Você tem que ser como um médico. O juiz julga, o policial prende, o advogado defende, o promotor acusa, mas o médico cuida. O cara abusou ali da menininha de 3 anos de idade, a galera da rua pegou ele e lixou. Só que ele não morreu, a polícia chegou a tempo e ele chegou no hospital todo lenhado. Aí alguém disse para o doutor assim, doutor, aquele rapaz que passou na televisão, o estuprador, deu entrada agora aí, está precisando de socorro. O médico que fez lá o voto que ele faz, e que é médico de verdade, ele ignora a questão do que o cara fez, e ele vai cuidar do paciente. Então ele se aproxima e costura as feridas do estuprador, limpa os ferimentos
do cara que abusou da menininha de 3 anos. É fácil? Não é. Mas ele é médico. Então, quando eu aprendi isso, logo no início, quando eu comecei a fazer libertação, o meu pastor, que foi o primeiro instrutor, ele perguntou assim: qual o motivo que você quer fazer libertação com pessoas? O que você quer? E eu não sabia responder. Aí ele disse: eu vou te ensinar, olha, se não for amor, desiste. Se não for porque você ama as pessoas, desiste. Não vai funcionar não. Então hoje no nosso curso da Escola Céus Abertos, eu sempre digo, tem que ser amor que nos move. Amor até por quem não merece. Amor até por quem aos nossos olhos é mau. E esse cara que eu cuidei, que foi pedófilo, hoje é um dos meus discípulos mais fiéis. Liberto, curado, transformado. Nós temos uma aliança e eu digo para ele: quando tiver tentado, me liga. Desses anos de cuidado com ele, algumas vezes ele passou por algumas tentações, imediatamente ele me ligava: disse: meu pastor, vamos orar. E me contava tudo, porque quem está sendo cuidado precisa ser transparente. E já tem alguns anos, 3 anos, e ele nunca mais cometeu isso. Só que os danos ficaram na pessoa que ele tocou. E quem vai cuidar agora de quem foi danificado, né? Que foi marcado? A gente também. E eu tive a oportunidade de atender ele, a esposa e a filha. Os 3. Cada um eu tinha que cuidar de uma forma diferente. A esposa revoltada pelo ato do marido. A filha sem entender porque que o pai fez aquilo. Por que meu pai tocou em mim? Então, são situações que no momento você tem que ser movido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos move, amém? Quando você está disponível, ele te move. E tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer, ninguém mais. Então o diabo é um ladrão de inocência, ele rouba a inocência, porque ele sabe que um dano causado, ele pode ser revertido sim, mas vai depender de vários fatores, como se abrir para a cura, procurar alguém, abrir o coração e dizer: olha, eu preciso de ajuda, não ter vergonha, né, de falar, mas chegar e procurar ajuda, amém? Com o roubo da inocência, aí vem o quarto ponto, o diabo acaba roubando a identidade da pessoa. Quando o diabo rouba a inocência, ele rouba a identidade. O diabo é um ladrão de identidade. A maioria das pessoas que eu cuidei que eram homossexuais, ou tanto homens quanto mulheres que eram lésbicas ou gays, eu dizia para eles assim, alguns deles diziam: eu nasci assim. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, não vou só um exemplo. Eu disse: não, você não nasceu. Porque primeiro você não nasceu assim. Eu posso provar para você na Bíblia que você não nasceu assim. A Bíblia diz que antes de você nascer, Deus escreveu sua história. E Deus não escreve uma história de sofrimento para ninguém. Salmo 139, versículo 16, que você disse que você nem era formado, e Deus já tinha escrito todos os seus dias no livro dele. Então você não nasceu assim. Ah, mas eu vivo assim há 10 anos. O que você está vivendo é um personagem que você sabe interpretar muito bem, mas não é o que Deus tem para você. Deus tem algo maior, melhor. E aí tem um capítulo no livro, né, que vai se chamar Livrando-se dos Personagens que a gente criou. Livrando-se do personagem que eu criei a vida inteira. Esse personagem pode ser o gay. Eu posso assumir que sou gay porque passei por uma experiência traumática, ou porque não tive a paternidade legítima que deveria ter. Esse personagem pode ser a vítima. Eu posso assumir uma personalidade de vítima a vida inteira. Então o vitimismo entra na vida da pessoa e ela vai se sentir sempre abusada em qualquer instância, porque ela foi tocada. O personagem pode ser a lésbica. O personagem pode ser o promíscuo. Os personagens que o diabo cria e diz para você: você é isso. Não, você não é o que o diabo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E voltar à identidade original não é voltar a ser o que eu nasci, o que eu era quando eu nasci, é voltar a ser o que Deus escreveu para eu ser. Isso é identidade. Antecede meu nascimento, antecede os meus dias na terra, antecede qualquer toque indevido de alguém,
antecede qualquer tipo de abuso, até mesmo lá no ventre. Existe uma história escrita por Deus para cada um de nós que antecede o nosso nascimento. Ele pensou em você antes da criação do mundo. Deus pensou um dia, houve um momento na eternidade em que Deus pensou exclusivamente em cada um de nós. Essa ideia me fascina, pensar que Deus assim, eu estou pensando em Santos agora, ele vai ser assim, vai ser assim. Pensou cada um de nós. E eu tenho certeza absoluta que no pensamento de Deus não tem dano, não tem abuso. Ele entra para consertar os desvios da nossa história, mas Ele não é autor desses desvios. Ele sempre vai tentar criar um caminho de volta ao seu propósito, porque Ele é Deus soberano e Ele faz as coisas acontecerem, porque Ele é fiel. Amém? Então, o diabo ele rouba a inocência, depois ele rouba a identidade da pessoa. O cara que é homem começa a se comportar como um negócio que não é nem mulher nem homem. Vice-versa, né? Mulher também começa a ter um comportamento diferente e a identidade é roubada. A gente tem um exemplo aqui, vivo entre nós, que é Ramon. Né? Quando as pessoas veem a foto de Ramon antes, dizem assim, não é ele não. Não é mesmo. Não é Ramon mesmo. Ramon é isso aqui que Deus criou. Aquilo lá, aquela coisa lá, é o personagem que o diabo criou para ele viver. Mas um dia, ele encontrou o autor da história dele. O autor disse, eita Ramon, não foi isso que eu escrevi para você. Está tudo errado, filho. Não é isso não. Eu tenho um caminho de excelência, eu tenho um caminho melhor para você. Vem que eu quero te mostrar qual é o caminho. E ele aceitou e hoje é o Ramon que a gente conhece. Só que Deus não quer fazer isso só com Ramon, Deus quer fazer com todos nós, porque talvez muitos aqui não tiveram problemas no nível que Ramon teve, mas muitos aqui talvez tenham problema com pornografia, com masturbação, com promiscuidade, com infidelidade, pessoas que não conseguem ficar com um parceiro só. Essa não é a verdadeira identidade que Deus tem para nenhum de nós. A verdadeira identidade sustenta toda a imagem que Deus tem para nós e toda a bênção que Deus tem para nós. Amém? Pulando para outro tópico, porque a gente tem pouco tempo. Uma das consequências da ação satânica na vida sexual das pessoas, e isso é interessante pensar, quando eu comecei a trabalhar com homossexuais, eu fiz um levantamento da minha história, né? Eu vou contar um pouquinho isso agora, porque a religião ela pode nos estragar muito, muito mesmo, mais do que a gente imagina. Mas outro dia eu estava, orando e o Espírito Santo me lembrou do primeiro homossexual que eu cuidei. E eu era novo convertido, eu não tinha sido ainda afetado pela religião. Eu tinha 6 meses de crente. Aqui em Salvador, na Tomás Gonzaga, eu estava na igreja, entrou um rapaz, começou a chorar no banco, desesperadamente. Quando eu vi aquilo, me encostei nele, estava na igreja. Falei, moço, o que é que você tem que você está chorando assim? E ele não conseguia falar, só chorava. E ele disse para mim assim, eu quero morrer. E eu estava indo me matar. Quando eu vi aqui a igreja, resolvi entrar, mas eu quero morrer. Mas por que você quer morrer? Porque eu descobri que eu tenho AIDS. Você tem o quê? AIDS. Ele disse assim, eu sou gay. Eu sou frequentante do candomblé. Eu sou ogã da casa que eu frequento e eu sou homossexual. E eu contraí o vírus HIV, eu descobri que eu vou morrer. E eu, antes de morrer, eu quero me matar porque eu não quero ficar seco igual eu vejo na televisão. Começou a falar um monte de coisa. Aí eu disse, mas você não precisa morrer. Jesus pode curar você, pode mudar a tua história. Novo convertido, cheio de fé, né? Coisa linda, novo convertido, né? Aí ele disse assim, AIDS não tem cura. Eu falei, tem. Jesus pode curar AIDS. Ele curou todas as enfermidades. Eu posso ajudar você? Ele disse, como é que faz? Primeira coisa, tem que aceitar Jesus. Ele aceita. E aí Alex, eu perguntei qual é o seu nome, eu preciso encontrar esse rapaz, eu tenho que buscá-lo aqui em Pernambuco, porque ele precisa fazer parte de tudo que está acontecendo hoje, 21 anos depois de que Deus operou na vida dele.
Ele perguntei, qual é o seu nome? E ele me repetiu, Alex Estrela Coelho. Eu nunca esqueci o nome dele. Aí você pode me chamar de Lequinho. Esse Lequinho, eu quero cuidar de você. Você deixa eu cuidar de você? Novo convertido, 6 meses de crente, sabia nada de batalha espiritual, sabia nada de nada, só tinha muita fé. Esse eu quero. Então eu vou cuidar de você. Comecei a cuidar dele, oração, jejum. Vamos fazer uma campanha de jejum para Deus te curar. Começamos uma campanha de jejum. Eu jejuava todos os dias, até meio-dia, até 3 da tarde, até 6 da tarde. Jejuava. Depois de um mês de jejum, ele disse: vá fazer um exame. Ele foi fazer o exame. Quando ele voltou todo triste, o exame tinha dado positivo, ele estava com vírus. Aí eu não desanime não, vamos continuar crendo. Já a Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á. Então vamos continuar crendo. Jejum, mais ou menos uns 20 dias depois vai fazer outro exame. Fez um exame de novo, deu positivo. Aí você acha melhor deixar isso para lá, eu já estou com Jesus, se eu morrer eu vou para o céu. Eu já estava conformado, né? Se eu morrer agora eu vou para o céu, não tenho mais medo de morrer, coisa não. Eu falei para você que Jesus ia lhe curar. Passa jejum, oração, outro exame, vai lá, Alex. Alex foi de novo, deu positivo. Ele disse: olha, eu abro mão. Eu disse: não, abro mão não. Enquanto eu estiver cuidando de você, você vai ficar fazendo exame todo mês, que eu creio que Jesus vai te curar. E aí no mês seguinte, já totalmente desanimado, mas por obediência a mim, ele foi. E antes mesmo de chegar na igreja, eu estava em casa e estou vendo alguém querer derrubar a minha porta. Quando eu abri, ele chorando, disse: eu estou curado, o exame deu negativo. Aí eu, na mesma frieza dos outros exames, disse assim: tá ok, mas você vai fazer outro mês que vem. Mas eu estou curado. Você fez 3 que deu positivo, tem que ter pelo menos 4 que deu negativo. Disse: mas você viu? Aí no outro mês fez o exame, negativo. No terceiro mês, negativo. No quarto mês, negativo. Eu disse: agora você vai dar o testemunho. E aí ele foi dar o testemunho, pegou 3 exames positivos numa mão, 4 exames negativos na outra, e deu o testemunho de cura dele. Alex, eu fui embora dessa igreja. Quando eu saí, ele já não estava nessa denominação mais. Eu fui viver em São Paulo durante um tempo. Anos depois, eu estava em São Paulo, uns 10 anos depois, e uma amiga nossa em comum disse assim: sabe quem vai casar? Eu disse: não, Lequinho. Eu disse: é mesmo, é. E eu estou participando da organização do casamento dele. E eu perguntei assim para ele: Lequinho, como é que você está programando o casamento? O meu casamento está bem, mas tem uma coisa que se acontecesse no meu casamento, para mim ia ser um negócio fantástico. Eu queria muito que meu pai estivesse aqui. E o pai que ele falava era eu, né? Eu disse assim: é mesmo? Ele falou isso? Falou. Eu disse: eu vou para o casamento dele, agora não falo nada para ele não. E aí cheguei na firma que eu trabalhava, eu preciso de uma liberação de 4 dias para viajar. Não pode, coisa e tal. Eu falei: não pode botar falta aí, mas eu preciso participar de algo agora que eu não posso ficar de fora. Aí o cara: mas é o que é? Eu contei a história. E o diretor da empresa era crente. Ele disse: não, pode ir. Você não precisa nem vir trabalhar para pagar, eu vou abonar seu dia, que o negócio desse eu queria estar lá para ver. E aí eu vim para aqui. Ele casou aqui na Igreja Assembleia de Deus, aqui atrás da Madeireira Brotos, não lembro o lugar, eu só vim para o casamento. E ele estava lá, né, esperando a noiva. E a noiva entrou e ele estava lá já no casamento. Acho que só aconteceu no casamento dele, né? Quando eu cheguei, né? Eles estavam um frente para o outro. E aí eu cheguei e fiquei no fundo da igreja, né? E a menina que estava organizando a cerimônia, tipo, que deu um toque para ele, mostrou assim: dá uma olhada para trás, né? Aí quando ele me viu, ele abandonou o altar, saiu correndo, me abraçou, mas chorava. Aí me pegou pelo braço e disse assim: meu bem, é ele que eu te falei, é ele a pessoa que eu te falei, ele que é meu pai, eu quero que você fique aqui do meu lado. E eu fiquei no casamento dele. Quando terminou, a gente se abraçou, chorou. E eu disse: sim, meu filho, como é que você está? Meu pai, eu nunca recaí, desde aquela época. E agora eu me sinto pronto para casar, eu amo essa mulher, eu quero ter filhos com ela, eu quero fazê-la feliz. E ele casou. Voltei para São Paulo. Anos depois, 15 anos depois, veio um ataque. Eu estava aqui em Salvador, e no meu coração senti vontade de visitar Alex. Eu fui visitá-lo. Cheguei lá e ele estava magro, debilitado. O que aconteceu, Lequinho? Assim, aconteceu um ataque, meu pai. Eu fui fazer um exame e deu que eu estava com AIDS. Eles me internaram e eu desenvolvi alguns caroços no estômago. E eles diziam que não tinha como curar por causa do vírus. O vírus já estava de forma ativa.
Mas aí eu disse assim, bom, se eu tenho AIDS, minha filha e minha esposa têm. Ele já tinha uma filha. E eles foram fazer exame na esposa e na filha, negativo, não tinha AIDS. Eu disse, então eu sabia que não era AIDS, eu sabia que era um ataque do inimigo. Mas eu fiquei 45 dias na UTI. Eu não comia nada, e o cara disse que eu ia morrer porque esses caroços iam estourar. E eu continuei lembrando do que você me ensinou lá no começo. Pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado. E a minha esposa, a mesma coisa. E todos os médicos diziam, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. E aí, quando foi com 45, 46 dias mais ou menos, um anjo entrou no meu quarto e tocou em mim. Quando os médicos fizeram o exame, não tinha mais nenhum caroço. Eles disseram que todo o meu intestino tinha sido trocado, porque não tinha mais nenhum dano daquilo. E eu fui fazer o exame da AIDS de novo, deu negativo. Olha só que ataque maligno. Mas como é que você está hoje? Estou me recuperando, né? Estou magrinho ainda, porque eu estou voltando a comer aos poucos, mas estou bem. Então, esse foi o primeiro homossexual que eu cuidei. Alex. Aí a religião me estragou. Comecei a me envolver com a religião, me tornei religioso. E aí eu me lembro que anos depois eu desenvolvi uma aversão por homossexuais. Eu vi os homossexuais na rua e eu não gostava deles. E há mais ou menos 15 anos atrás eu estava orando, falou quando eu saí da minha libertação, eu estava orando, e eu falando com o Senhor, né? Senhor, eu te amo, aquelas orações que a gente faz, né, de quebrantamento. Senhor, eu te amo muito. E o Senhor disse para mim assim, você não me ama. Eu disse, Senhor, claro que eu te amo, você não me ama não. Se você me amasse, você amaria o que eu mais amo. E o que é que o Senhor mais ama? Eu amo vidas. Mas eu amo vidas, ele disse, não todas. E quem é que eu não amo? Você não ama os gays. E eu não podia dizer a Deus que amava como amava Alex. Isso é verdade, Deus, não amo mesmo não. Eu tenho uma aversão a eles. Eu não sei como isso nasceu, porque não era assim. Hoje eu sei, que foi a religião que me estragou. Mas eu quero amá-los. Como é que eu faço para amar? Ele disse, eu vou te ensinar. Sabe como foi que Deus me ensinou a amá-los? Trazendo eles para perto de mim. Porque não dá para amar de longe. Começou a acontecer algo interessante. Todos os lugares que eu ia pregar, aparecia alguém gay. Dentro da igreja. Não era homossexual do mundo, dentro da igreja. Ele dizia assim, eu preciso conversar com você. Eu vou contar algo para você que eu nunca contei para ninguém, eu já sabia o que era. Eu sou gay. É mesmo? É, então. E aí eu comecei a cuidar dessas pessoas. E alguns deles moraram conosco na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Cuidamos deles, hoje alguns são casados, outros são pastores. Mas eu estou contando essa história toda para mostrar para você que a religião, ela pode gerar em nós sentimentos de aversão por pessoas que Jesus está buscando e que Jesus quer alcançar com a compaixão e com o amor. Mas nesse trajeto de mais de 15, 16 anos cuidando de gays, cuidando de homossexuais, de pessoas dessa área de sexualidade geral, eu descobri algo que me surpreendeu. 90% da causa dos distúrbios sexuais não são recorrentes de abuso, são recorrentes da paternidade. Todo homossexual que eu cuidei tinha problema com o pai, tanto garotas quanto garotos. Quando eu falo problema, não é que tinham brigas ou intrigas, o pai não foi pai, era omisso, era agressivo, porque quem gera identidade sexual não é a mãe, é o pai. Tem brincadeirinhas que a gente não tem mais nos nossos dias hoje, porque o avanço da promiscuidade não nos permite ter mais, mas quando a gente era pequeno homem, o pai pegava no pintinho do filho, o pai pegava no pintinho do filho, pelo menos quando eu era pequeno, e dizia assim, meu filho é macho. Quem lembra disso? Cadê a pindola? Mostra aí, papaiinho. Aí pegava assim, cheirava, eita, dá um cheiro de pó aí. Menina é homem. Parece uma brincadeira idiota, mas isso é afirmação de sexualidade. Aí a menina se arrumava todinha, o pai elogiava, minha bonequinha, como tá linda, minha princesa. Parece um elogio, mas isso é afirmação de sexualidade. Identidade sexual é produzida pelo pai. A maioria das pessoas que eu cuidei,
A paternidade foi o que afetou as pessoas. Por isso, Deus me deu uma estratégia quando eu cuido de gays, homens. Por quê? Fizeram uma pergunta para mim lá em Bogotá: pastor, nesse seu tempo cuidando de homossexuais, algum deles já se apaixonou pelo senhor? Já, 2. Como é que você reverteu isso? Com muito amor e muita sabedoria. É um risco que se corre cuidando de pessoas com problema nessa área. Mas uma das estratégias que Deus me deu mais fortes, quando eu cuido deles, é uma pergunta que eu faço, que quando eu faço, a resposta de 90% dos casos é choro. Depois que eles me contam a história trágica deles, eu pergunto para eles assim: você deixa ser seu pai? E aí há um choro gritante. E muitos deles me chamam de pai, não porque eu peça, mas porque eu sei que para começar a restaurar a imagem do pai biológico, eles precisam de uma referência de um pai espiritual. Então, eles me chamam de pai e eu os trato como filhos. O primeiro que se apaixonou por mim, eu percebi, porque eu sou muito perceptivo e além disso tenho discernimento espiritual. Eu chamei ele e falei: senta aqui, meu filho, eu vou lhe fazer uma pergunta, quero que você seja sincero comigo. Sim, meu pai, diga. Você está gostando de mim como homem? Não como seu pai? Aí ele começou a chorar. Eu disse: seja sincero, sim ou não? Estou, meu pai. Estou. E se você sabe que isso é um ataque, né? Para afetar a nossa relação. Você sabe disso? Eu sei, meu pai. Então a primeira forma da gente acabar com esse ataque, primeiro, sua mãe precisa saber que você está gostando de mim, que é Rose, né? E quem vai contar para ela é você. Mas meu pai, conte para ela. Chamava Rose. Ele: minha mãe, porque eu estou tendo um sentimento pelo meu pai, que é um sentimento errado. Aí eu já sabia, meu filho. Já sabia já. Nós já sabíamos. Mas a senhora vai ficar com raiva de mim? Você está aqui para ser cuidado. Você está aqui para ser amado. E isso é um ataque. E a gente vai reverter isso. Você vai deixar a gente reverter isso? Deixo. Reverteu. Então, 2 casos em 90%, em todos que a gente cuidou, foram 2 casos. Mas a maioria tem uma admiração de pai mesmo por mim. De sentar, de chorar, de abraçar, de beijar. Por quê? Porque eles foram danificados na sua paternidade, no seu relacionamento com o pai. Então eles buscaram em outro homem, a maioria dos homens, um afeto, e isso começa com um afeto em muitos casos, que não encontrou no pai. A menina desenvolve uma aversão, a menina é diferente do rapaz, pela figura masculina, porque para ela a figura masculina é uma ameaça, para ela a figura masculina é ruim. Então a paternidade, ela é algo que mexe com a sexualidade. São 3 casos específicos que causam homossexualidade, na minha experiência cuidando. Paternidade é o principal, abusos, e o terceiro, que inevitavelmente a gente não pode deixar de acreditar, que é a herança espiritual. Demônio passa de geração a geração, assim como Deus vai de geração a geração. Estava conversando com um pai outro dia e ele disse assim: estou separado, meu filho é gay. Mas eu nunca fui gay, nunca tive problema com homossexualidade. Assim, vem cá, por que você se separou da sua esposa? Ah, porque eu era muito prostituta. Eu falei: pois é, o espírito da prostituição, o espírito do homossexualismo são o mesmo. Só que na sua vida atuou para o lado de mulher, na vida do seu filho está atuando para esse outro lado. Mas eu tenho certeza que tem algumas omissões na sua paternidade. Aí eu comecei a perguntar coisas para ele e de fato tinha. Então tem essa questão da herança. Ah, é criancinha, mas já tem os trejeitos. Demônio não respeita idade, lembre-se disso. Não respeita. Então pode vir como herança, pode vir como abuso, mas a maior causa é a paternidade. Por isso é importante que o pai seja pai. Meu filho Davi me beija todo dia. Todo dia. Não vai sentir necessidade de beijar nenhum outro homem. Ele já me beija. Abraço ele, pego no colo, beijo ele, cheiro.
eu te amo, você é meu príncipe. Tem um homem elogiando ele com pureza. A alma dele não vai ter lacunas. Onde tem lacunas, o diabo preenche. Então, pai, eu faço isso com as minhas filhas me beijam todo dia. Você é linda, você é princesa. Então, o diabo, ele sabe o poder que os pais têm. Você que está aqui, que você que é pai, reveja isso. Elogie seu filho todo dia, sua filha todo dia. Aí é todo dia mesmo, tem que virar devoção. Abraçar, beijar, segurar, dar afeto, dar carinho. Coisas que o dinheiro não compra. Todo dia. Tem que ser todo dia. Chega uma hora que vai virar uma coisa prazerosa. No começo pode começar como disciplina, porque talvez você tenha problemas emocionais, como eu conheci muitos pais que tinham e diziam, eu não consigo abraçar, pastor. Comece. Mas chega uma hora que você vai começar a gostar. E eles começavam. E hoje gostam. Então essa questão da sexualidade, ela é muito forte, partindo desse princípio da paternidade. Por isso a gente vai ter uma sala que vai entrar especificamente nisso, paternidade. Quando a identidade é roubada, quando a inocência é roubada, aí surge o que nós chamamos de distúrbios sexuais. O que é um distúrbio sexual? É quando a pessoa, ela tem uma sexualidade desequilibrada. O distúrbio sexual pode pender para pornografia. E aí tem que aderir várias condutas diferentes para vencer isso. Eu vou ler um artigo daqui a pouco sobre pornografia. O distúrbio sexual pode pender para masturbação, para promiscuidade, para vários tipos de áreas. Mas se tem um distúrbio, tem um dano. Guarde isso. Se tem um distúrbio, tem um dano. Alguma coisa foi quebrada, em alguma ocasião foi quebrado algo que gerou aquilo. A imagem que viu antes do tempo, aquilo que ouviu antes da hora, não tinha estrutura emocional para administrar. Eu cuidei de um casal, preste atenção nisso. Eles não eram crentes, são um casal bem sucedido, advogados, os dois donos da sua própria empresa de advocacia, com vários funcionários, padrão de vida alto, mora nos melhores lugares de São Paulo. Só que os dois se conheceram, trabalhando juntos, como advogados, casaram. E quando se casaram, começaram a descobrir as práticas sexuais um do outro. O que é que um gostava, o que é que o outro gostava. E eles desenvolveram algo. O que é que ele gostava? Ele gostava de ver ela tendo relação sexual com outros homens. E ela gostava também de ver ele tendo relação sexual com outras mulheres. Então eles viveram isso durante 10 anos. Viajavam para cidades que ninguém conhecia eles, pegavam uma prostituta na rua, pegavam um garoto pela internet e tinham aquela conduta sexual. 10 anos depois de casados, se converteram os dois. Foram ao jantar de empresário da Dona Neto e lá resolveram aceitar Jesus, foram encaminhados para uma igreja, deixaram as práticas pecaminosas, só que aconteceu algo, não tinha mais prazer sexual no casamento. Ele olhava para ela, ela é uma mulher linda, muito bonita. Ele olhava para ela e não sentia nada. Ele também não é um homem feio, bonito, ela olhava para ele e não sentia nada. Eles passaram 6 meses brigando, discutindo, não tinha mais sexo. Aí veio as tentações do diabo, né? Voltem, encontra alguém. Só que aí eles foram participar de um seminário e alguém falou de mim para eles. Olha, eu conheço uma pessoa que trabalha com essa área, eu poderia ajudar vocês. Me deu o telefone desse homem. Eu já morava aqui na Bahia, em Jequié. Aí me ligaram, o número de São Paulo, estranhei, achei que era alguém conhecido. Ele, o senhor não me conhece, eu sou fulano de tal, eu vivo em São Paulo, e alguma pessoa me falou, e me contou todo o problema dele. Eu não tenho como ajudar você, eu pago sua passagem para você vir a São Paulo. Você também não tem como ir só para fazer isso. Diga o que o senhor quer que a gente faça, o que o senhor disser que quer que a gente faça, a gente faz. Vocês poderiam vir a Salvador? Que dia? Tal dia. Eles vinham, reservavam um hotel aqui em Salvador e pagavam a minha diária
e eu vinha e ficava 3 dias com eles. Isso durou 6 meses. Vinha, primeira conversa, ouvindo eles. Aí nós fizemos o que chamamos de mapeamento, para descobrir onde é que começou esse negócio. Todo mal tem uma causa. Aí quando eu fui ouvir a história de infância dos dois, igual. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela ainda dormia na cama com os pais. Criança não pode dormir com os pais. Não deve. Lembre-se do que eu falei da memória afetiva. A criança sente. Ela vendo, isso marca. Ela tinha 7 anos de idade, dormia na cama com os pais. Um dia ela acordou, o pai estava em cima da mãe, tendo relação sexual. Ela disse que fingiu que estava dormindo e ficou olhando. E com 7 anos de idade ela se excitou. Isso se tornou uma rotina até ela completar 9 anos e o pai dizia: olha, tá bom, vai para sua cama. Ela chorou para não ir, dormia na porta do quarto, mas não é porque ela queria ficar com os pais, ela queria continuar vendo. O pai, depois de muita luta, fez um quarto de princesa para ela, mas mesmo assim ela queria dormir na cama dos pais, porque na verdade ela queria ver de novo. História dele idêntica. Lembra que eu falei que os demônios conhecem as histórias? Conhece as pessoas e os potenciais. Eu posso ser destrutivo para uma pessoa que tem o mesmo espírito que eu, e vice-versa. História dele, ele com 6 anos, mais novo que ela 1 ano, dormia na cama com os pais. Um dia ele acorda, tá, mesma cena, e ele ficou até os 10 anos, quando o pai disse: não, vá para sua cama. Mas aí, mesma briga. O que aconteceu na infância dessas duas pessoas? A admiração por figuras importantes da vida deles foi quebrada. O respeito por figuras importantes da vida dele foi quebrado. Então ver a mulher fazendo sexo com outro homem, para ele era a mesma coisa de ver a mãe fazendo sexo com o pai. Não havia sensação de ciúme, nem de prejuízo, havia sensação de prazer. Porque os primeiros prazeres sexuais dele foi vendo 2 figuras admiráveis da vida dele tendo sexo. Isso é sério. Como é que a gente cuidou? Primeiro libertação, depois cura interior. Hoje, somos amigos até hoje. Sempre que vou a São Paulo, que posso, como com eles, visito eles. Hoje tem 3 filhos lindos. E eu pergunto: como é que vocês estão? Ô pastor, parece que a gente nunca viveu aquilo. Aconteceu uma libertação verdadeira. Amém? Mas havia um distúrbio. Havia um distúrbio que começou de forma imperceptível, com uma imagem. Os distúrbios começam assim, com algo que eu leio, com algo que eu ouço, com algo que eu vejo. Se tem um distúrbio, o que eu preciso fazer, pastor? Buscar ajuda. É a nossa próxima etapa, abrindo-se para a cura. Ninguém pode ajudar você se você não quiser ser ajudado. É como se você estivesse no fundo do poço e eu jogasse a corda e você dissesse: desce aqui e vem me buscar. Talvez descendo para te buscar eu fique junto com você lá e fica nós dois no buraco. Então quem tem que pegar a corda é você. Eu vou te puxar. Então abrir-se para a cura. Você vai encontrar pessoas, que tem muitos aqui que vão ser cuidadores de pessoas nessa área, e você tem que deixar bem claro para a pessoa: eu não posso resolver seu problema sem a sua participação. E eu preciso que você participe. Como é que eu participo? Seja sincero, abra seu coração. Ok? Como estão entendendo? Nós vamos ter um intervalo de 5 minutos. Quantos minutos? Para água, banheiro, 5 minutos exatos. Ok? A gente volta e a gente vai continuar aqui da parte que a gente vai falar sobre libertação na vida sexual, restaurando a identidade, restaurando a pureza. Depois a gente vai abrir para perguntas. Então, 5